Imagina só, quem está acompanhando a gente agora é deixar um objeto sólido em cima de uma mesa. Pode ser um copo, uma chave, qualquer coisa. Uhum, algo bem comum. Isso. Aí a pessoa vira as costas e, de repente, o objeto simplesmente deixa de existir. E eu não tô falando de ser desintegrado, sabe? Ou transformado em pó, ou evaporado pelo calor. Sim, sumir completamente. Exato, falo de um apagão literal na realidade. Um segundo ele tem massa, ocupa espaço, e no segundo seguinte, bum, há um vazio. Isso quebra absolutamente todas as leis da física conhecidas. E hoje o nosso mergulho profundo vai aplicar esse cenário impossível a um dos eventos mais famosos da história humana. A ressurreição. Isso mesmo, a gente tem na mesa um material fascinante e bem controverso. É um documento de 1976, extraído do livro An Absence from Felicity, do Ken Wapnick. A fonte traz anotações feitas por Helen Schucman, que alegam ser um ditado direto de Jesus corrigindo a narrativa de Páscoa. E o que torna essa fonte particularmente intrigante não é apenas a alegação de quem está falando, mas a base filosófica do texto. Porque, essas anotações seguem a premissa de um sistema de pensamento chamado Um Curso em Milagres, do qual a Schucman foi a escriba. É crucial estabelecer esse contexto para a nossa audiência. Não estamos lidando com um texto religioso tradicional que tenta provar milagres físicos, sabe? É outra pegada, né? Totalmente. É uma obra estruturada em torno de uma psicologia metafísica e um não-dualismo radical que basicamente diz que o universo físico inteiro é uma ilusão da mente. O nosso objetivo hoje não é debater crenças ou tomar partido. Sim, a gente não está aqui para dizer se isso é a verdade absoluta do universo ou não. Exatamente. A nossa missão é mergulhar na lógica interna desse documento, porque a forma como ele explica o desaparecimento de um corpo no túmulo e o surgimento de um novo corpo desafia a ciência através de uma premissa muito específica, a de que a matéria por si só é totalmente irrelevante. Bom, só para eu me situar aqui, quando você diz não dualismo radical, isso significa que, para esse texto, a realidade física que a gente toca agora não é apenas temporária, mas ela, literalmente não existe. É, rigorosamente isso. Não existe. Nossa! Porque isso muda completamente a forma de olhar para o cenário do túmulo de pedra que todo mundo conhece, né? A tradição conta que o corpo foi depositado lá e no terceiro dia o túmulo estava vazio. A nossa fonte concorda com o túmulo vazio, mas a explicação me deixou bem chocada. Ela vai numa direção bem diferente. Pois é, o corpo não ressuscitou, não voltou a respirar e também não apodreceu. O texto afirma que não havia nada a enterrar. O corpo se tornou um nada. Eu fico me perguntando como a mente processa a biologia simplesmente desligando desse jeito. Então, a biologia só faz sentido se a gente aceitar que a matéria tem vida própria. O texto recusa essa ideia de forma categórica. A frase central aqui é: o irreal não pode morrer. O irreal não pode morrer, tá? Para a filosofia deste documento, o corpo material nunca teve vida para perder. Ele é descrito como uma projeção puramente mental, tipo um símbolo onírico das ilusões da mente humana, que acredita estar separada de uma fonte divina. Ah, então a carne é meio que a materialização dessa crença na separação. Perfeito. Então, quando o indivíduo, ali na cruz, abandonou o que a fonte chama de sua última ilusão, ou seja, a crença de que a morte é real e de que o corpo é quem ele é, a causa mental que sustentava aquela forma física simplesmente desapareceu. Caramba! Tentar visualizar isso me faz pensar num cinema. Pensa comigo, a imagem do filme projetada na tela parece incrivelmente sólida, né? Tem textura, tem ação, provoca emoção. Sim, parece muito real para quem está assistindo. Exato. Mas se alguém for lá e puxar o fio da tomada, desligando o projetor, a imagem não vai sair andando da tela. E ela também não vai envelhecer ou apodrecer no tecido da tela. Ela pisca e some instantaneamente, porque, nunca houve substância ali. O projetor seria a mente acreditando na ilusão material. É mais ou menos isso. Essa analogia ilustra a mecânica perfeitamente,
mas com um detalhe ainda mais extremo. Neste caso, nem a tela do cinema existe. Sério? Nem a tela? Nem a tela, tudo ocorre dentro da mente do observador. Se a matéria é apenas um efeito de uma causa puramente mental, alterar a causa elimina o efeito. O texto aponta que enfrentar a provação da crucificação sem ceder à tentação de ver aquele ataque como uma realidade foi a chave de tudo. Então ele não viu o ataque como algo real. Isso. Ao suportar a destruição física extrema e ainda assim reconhecer a nulidade absoluta do corpo, a mente cancelou a projeção. E o documento é cirúrgico nisso. Aquilo que é compreendido como nada deve desaparecer. Não há um truque de mágica. É uma quebra da física por uma regra interna. Exato. É uma consequência técnica dentro das regras desse sistema. Se a mente não projeta mais a ilusão, o holograma cai. Simples assim. Mas, peraí, isso cria um nó narrativo e lógico gigantesco para mim? Se ele desligou o projetor e o corpo sumiu na inexistência contra todas as leis da física, quem estava comendo peixe com os discípulos no domingo? Ah, essa é a grande questão. Porque assim, como explicar os relatos históricos de conversas, as caminhadas até Emaús, pessoas tocando em feridas, isso nos lança direto no segundo evento absurdo descrito neste material. A criação de um corpo do zero, contrariando toda a física de novo. O texto não ignora esse problema. Ele aborda as aparições pós-crucificação diretamente com a seguinte afirmação: eu, de fato, assumi uma forma humana com atributos humanos depois. Assumiu? Como assim? A explicação fornecida é que, como o corpo original já não existia de forma alguma, ele precisou temporariamente sonhar com outro corpo. A premissa que sustenta isso é apresentada como uma regra clara. Qual regra? A mente que fez o corpo pode fazer outro, já que a própria forma é uma ilusão. O propósito desse corpo, temporário, era puramente comunicativo, sabe? Era um veículo provisório para dar as instruções finais àqueles seguidores. Mas para provar a inutilidade do corpo? Sim, o objetivo era provar de forma visível a completa inutilidade e irrealidade do corpo físico. Olha, isso me parece uma falha de comunicação colossal. Vamos olhar para isso de forma bem pragmática. Se o grande objetivo, a lição mestra que encerra toda a jornada, era provar para a humanidade que o corpo é uma ilusão inútil, aparecer para os seguidores vestindo um corpo novo, perfeitamente funcional e aparentemente invencível, não transmite exatamente a mensagem oposta? É irônico, com certeza. E a fonte chega a dizer que eles não entenderam. E, sinceramente, não dá para culpar os discípulos, né? Qualquer um veria aquilo e pensaria, uau, o corpo físico é tão incrível que até a morte biológica pode ser derrotada materialmente. Pois é. É muito fácil para a gente olhar para isso hoje, do conforto de uma análise teórica, e apontar a falha na comunicação. Mas é preciso considerar a psicologia humana sob trauma, algo que o texto compreende bem. Os discípulos não eram acadêmicos debatendo metafísica num podcast. Não, eram pessoas reais, aterrorizadas. Exatamente aterrorizadas. O líder deles tinha acabado de passar por uma execução pública excruciante e humilhante. O estado de estresse extremo foca a mente humana na sobrevivência e naquilo que é imediato e tangível. Então, o choque emocional de ver aquela figura viva, de pé, diante deles, foi tão avassalador que eles confundiram a forma com o conteúdo. É isso. Perfeito. Eles focaram no mensageiro material e ignoraram a essência da mensagem. A explicação filosófica de que aquele corpo era apenas uma miragem pedagógica, um sonho fabricado temporariamente, simplesmente não tinha espaço para ser processada naquele nível de pânico e alívio misturados. Eles ficaram cegos pelo milagre visual, né? O impacto de ver carne caminhando e quebrando a física de novo sobrepujou completamente qualquer chance de eles entenderem uma lição abstrata sobre a mente. Sim. E é interessante observar como esse padrão se repete até hoje. O ser humano tem uma tendência profunda de focar na cura do sintoma físico, no milagre material e ignorar completamente o estado mental e a paz interior, que seria um verdadeiro milagre segundo a ótica desta fonte. O que nos leva a uma bifurcação histórica impressionante na nossa análise. Porque se os discípulos interpretaram esse retorno físico de uma forma literal, achando que o corpo material era a grande estrela do espetáculo,
Isso moldou os próximos 2000 anos de história do Ocidente. Com certeza. O mal-entendido gerou a tradição cristã que conhecemos. E é vital a gente colocar essas duas visões lado a lado agora. Porque olha que curioso, a tradição cristã histórica e o texto de 76 descrevam o mesmíssimo conjunto de eventos sobrenaturais. Os dois concordam que a física foi quebrada. Exato. Ambos alegam que algo sobrenatural e não compreendido pela ciência aconteceu. O julgamento, a crucificação, o túmulo vazio e as aparições físicas posteriores. Os fatos do roteiro batem. Sim, ambos os lados concordam que uma ruptura massiva nas leis naturais aconteceu. A divergência, no entanto, não está nos eventos em si, mas no significado extraído deles. E qual é a grande diferença na interpretação? Bom, na visão cristã tradicional, esse evento é interpretado como a glória máxima e a redenção do mundo físico. A teologia construída a partir daqueles dias sustenta que o corpo humano de Jesus foi reanimado por Deus, transformado num corpo glorificado e imortal, que foi levado aos céus. Ah, então a matéria não é descartada na visão tradicional. De jeito nenhum. A promessa subjacente a essa doutrina é a ressurreição da carne para toda a humanidade no fim dos tempos. A matéria não apenas importa, ela é santificada e eternizada. Entendi. Enquanto a nova informação contida no material da Schucman aponta para uma direção diametralmente oposta, o corpo não é redimido, ele é, totalmente descartado. Sim, jogado fora. E a lógica teológica que a fonte usa para embasar isso é muito amarrada. Como assim? O texto define Deus puramente como um espírito infinito, ilimitado e eterno. Se o Criador é ilimitado, é ilógico que ele crie algo inerentemente limitado, vulnerável, doente e perecível como a carne humana. Logo, o corpo não é uma criação divina, mas uma invenção da mente humana adormecida. Nossa, então o texto é taxativo ao afirmar que o corpo, sendo um símbolo de limitação, não pode entrar no céu. Taxativo, a implicação metafísica dessa diferença é abissal. De um lado, a santificação da matéria como obra divina. Do outro, a declaração de que a matéria é um erro de percepção, uma barreira que nos afasta da realidade divina. A ressurreição, para a tradição, é o triunfo biológico sobre o túmulo. E para o curso em milagres? É o despertar da mente que percebe que o túmulo e o corpo dentro dele nunca existiram de fato. Olha, deixa eu tentar estruturar essa diferença com uma analogia, para quem acompanha a gente. Se a gente fosse falar de carros, a visão tradicional soa como se um veículo que sofreu perda total num acidente terrível fosse milagrosamente consertado por um mecânico divino, e o carro ganha uma lataria indestrutível, um motor infinito e é levado para ser guardado numa garagem de ouro no paraíso para sempre. É uma ótima imagem. E a visão do texto de 76 sugere que você nunca esteve num carro, nunca houve estrada e nunca houve acidente. Você estava apenas tendo um pesadelo febril e agoniante sobre trânsito. E a ressurreição é simplesmente o ato de abrir os olhos, na sua cama, percebendo que o veículo inteiro era uma invenção da sua mente adormecida. Uau! Você não conserta o carro. Você acorda dele. Essa mudança de paradigma dá vertigem, né? Se o carro nem existe, toda a nossa preocupação com a mecânica dele se torna absurda. Mas isso nos obriga a fazer a pergunta central deste nosso mergulho. Qual seria? Se a gente deixar de lado a mágica física dos corpos sumindo e reaparecendo do nada, quebrando as leis da física, e se ultrapassarmos essa disputa teológica sobre o que vai para o céu, qual é o sentido prático e filosófico disso tudo? Porque o texto claramente não quer dar uma aula de biologia quântica, certo? Certo, definitivamente não. Qual é a grande lição da crucificação e da ressurreição para a mente humana, no fim das contas? A grande contribuição do material é deslocar o acontecimento de um passado histórico externo lá longe para um estado mental interno acessível agora. E o documento divide a mensagem em duas partes complementares. Tá, e qual é a primeira? Primeiro, o propósito da crucificação em si. O texto ensina que ela ocorreu para demonstrar de forma extrema que não há ordem de dificuldade nos milagres. Essa frase é a espinha dorsal de todo o sistema de pensamento do material. Vamos desempacotar isso. Não há ordem de dificuldade nos milagres significa que, curar uma dor de cabeça ou levantar alguém dos mortos,
exige o mesmo esforço nulo? Na raiz, sim. Porque se todo mundo físico é uma ilusão mental, mudar um aspecto pequeno da ilusão não é mais difícil do que mudar um aspecto gigantesco. Faz sentido dentro dessa lógica. Mas aplicado à crucificação, o sentido vai além da capacidade de operar maravilhas físicas. O documento afirma que, como a figura de Jesus considerava o próprio corpo completamente irreal, ele pôde passar por aquilo que o texto descreve como o mais ultrajante ataque sem sentir raiva, ódio ou necessidade de retaliação. Para ele não era real. Exatamente. A lógica é implacável. Se o corpo não é quem você é, a tortura física não está tocando a sua verdadeira essência espiritual. Nada real estava sob ameaça. Gente, isso é a desativação absoluta do conceito de ser vítima. A mensagem é que, se o pior ataque imaginável no mundo físico, a tortura seguida de morte, não tem o poder de ferir a verdadeira identidade de uma pessoa, então as agressões menores do nosso cotidiano definitivamente não têm poder sobre a nossa mente. A menos, claro, a gente conceda esse poder a elas. Essa é a conclusão correta dentro da lógica do texto. A crucificação é descrita como um ato extremo de ensino sobre a invulnerabilidade do espírito. É demonstrar que o ataque físico é irreal porque a matéria é irreal. E a ressurreição entra onde nessa equação? A ressurreição é a conclusão matemática desse raciocínio. A mensagem é resumida no texto da seguinte forma: ilusões são ilusões, a verdade é verdadeira. Essa é uma daquelas frases que soa simples até você tentar aplicar na vida real, né? E sobre o túmulo em si? Como a ressurreição é definida sem esse componente da carne glorificada? Aí a fonte constrói uma metáfora poética e profunda em torno da pedra do túmulo. A pedra que foi rolada. Sim, o texto esclarece que o verdadeiro túmulo não é uma caverna escavada numa rocha na Judéia antiga. A mente humana, ao acreditar na separação e na realidade da matéria, trancou a si mesma num túmulo de escuridão. E qual é a pedra pesada que sela essa prisão? Não me diga que é o corpo. É o próprio corpo físico. É a identificação obsessiva com a carne. Remover a pedra não exige força física ou anjos descendo dos céus. Remover a pedra é o ato interno de compreender a total nulidade e irrealidade do corpo. A ressurreição é puramente o despertar mental. É o fim do pesadelo. Nossa, é uma virada impressionante. E transforma totalmente a nossa relação com a história. Porque a gente cresceu condicionado a olhar para a ressurreição como um evento isolado, né? Uma anomalia bizarra que aconteceu há mais de 2 milênios e que a humanidade só pode admirar de longe. Como espectadores. Exato. Mas o texto reconfigura isso para um estado de consciência. Um momento de lucidez que, teoricamente, está disponível para qualquer pessoa agora. O material chega a dizer, quase como se estivesse passando um bastão, uma responsabilidade, que a gente ainda tem o poder de tomar a mesmíssima decisão de abandonar a ilusão material. E o documento deixa muito claro que o objetivo não é criar um culto à personalidade ao redor da figura histórica de Jesus, mas sim deixar um roteiro, um mapa da mina, para que a mente humana coletiva faça o mesmo trajeto. A coerência do material se fecha aqui. Fecha como? Se Deus é um espírito ilimitado e criou a verdadeira vida à sua semelhança, a única ressurreição que faz sentido lógico não é a recuperação heróica da matéria morta, mas o total abandono da necessidade de ter um corpo material. É deixar o túmulo das crenças limitantes e caminhar, como o texto sugere, em direção à luz do sol da pura consciência espiritual. É um volume de informação que exige muita digestão mental, eu confesso. Recapular a jornada desse nosso mergulho mostra o quão longe a gente foi das explicações convencionais. Nós partimos do desaparecimento de um corpo que contrariou a física. Ao invés de se submeter à decomposição, se desfez em nada porque a mente parou de projetar ele. Foi o primeiro choque. Sim, e aí vimos o desafio seguinte, a recriação de uma forma humana provisória quebrando a física de novo, só para que a mensagem de que a forma não importa pudesse ser transmitida. Uma mensagem que tragicamente foi absorvida da maneira oposta devido ao pânico e ao trauma dos discípulos. E a gente explorou o contraste fundamental gerado
por esse mal entendido, né? Com certeza. De um lado, a tradição cristã, com a esperança histórica de que o nosso corpo será salvo, transformado e eternizado. Do outro, a tese perturbadora, mas filosoficamente muito consistente dentro das suas próprias regras, de que a nossa salvação real só acontece quando percebemos que nunca fomos um corpo para início de conversa. Ambas as visões falando de algo sobrenatural, incompreensível, mas com mensagens opostas. É o convite tanto para questionar a própria textura da realidade que a gente toma como garantida todos os dias. E isso nos deixa num ponto de reflexão muito forte, que transcende essas discussões antigas e afeta como a gente lida com a nossa vida hoje, na prática. Se a gente pensar no alerta final desse material instigante, ele sugere que o nosso corpo, com todas as suas fragilidades, dores e necessidades, é a verdadeira pedra que nos mantém aprisionados na escuridão do túmulo. Uma pedra pesada que carregamos. Muito pesada. E se isso tem algum fundo de verdade, a gente precisa se perguntar quer dizer, quanto do nosso estresse diário, da ansiedade sufocante de manter as aparências, de evitar o envelhecimento, de acumular segurança material, quanto disso não passa de um esforço gigantesco e exaustivo para proteger, enfeitar e polir uma pedra que desde o princípio foi feita apenas para desaparecer na luz? Fica aí o pensamento para a nossa audiência. Obrigada por acompanhar a gente e até o próximo mergulho.